E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Tarefa de Casa. Prazer, meu nome é David Soares. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a introdução, sobre tipos de introdução, tipos de contextualização, sobre as duas formas da gente estar elaborando a nossa tese e outras dicas que a gente vai estar falando ao decorrer do vídeo. Então se você gostou, clica aí e bora lá pro vídeo. E galera, antes da gente iniciar o vídeo, eu já peço a vocês para se inscrever aqui no canal, porque assim vocês não vão perder nada sobre Enem, sobre Sisu ProUni, sobre redação, que agora vai ser o foco do canal da gente até o Enem. E para quem não viu ainda, tem uma playlist feita dos assuntos que provavelmente vão cair na sua prova. E eu separei tudo bem dividido, tá tudo bem específico. Tem também material grátis sobre os assuntos, sobre as questões que mais caíram nas provas de 2017 a 2019. Então, tá tudo aqui na playlist. Se você gostou, clica lá e vai assistir porque tá bastante rápido. Mas vamos lá falar na introdução, que eu acho que é sempre um medo a gente iniciar a redação. Um monte de pessoas ficam: ai meu Deus, como é que eu vou começar? Como é que eu vou escrever? Como é que... eita! Pum! Perde um tempo enorme sobre contextualização, perde um tempo enorme como não articular bem a sua tese. E isso a gente vai falar aqui no vídeo para tentar sanar ou para tentar resolver até o Enem, para você chegar no Enem, poxa, eu tenho esses argumentos, eu tenho em mente a minha tese, como eu vou fazer, então é só colocar em prática. E sim galera, vamos falar lá. A introdução, como todo mundo já sabe, é a porta de entrada para o seu texto. E no vídeo anterior, como a gente fez, depois da gente analisar o tema da redação, analisar quais são os pontos que a gente vai abordar, analisar tudo como a gente vai fazer, a estrutura, assim, fazer uma análise completa de como a gente vai estar começando a falar. É muito importante a gente ter em mente o tipo que a gente vai estar escrevendo, o tipo de introdução junto com a tese. Por quê? Como a introdução é a porta de entrada para o seu texto, o leitor, o corretor, ele tem que ser envolvido com a sua contextualização. E por que eu estou falando de ser envolvido? Você tem que trazer uma proposta que seja referente ao tema, mas que não fale diretamente, que cite, que conte algum fato histórico, algum fato na geografia, que algum filósofo ou algum escritor literário, ou algum fato no cinema, ou algum fato de jornal que aconteceu neste ano de 2020. E é muito importante você estar ciente disso. E por que eu estou falando nesses tipos? Porque os tipos de contextualização são esses. São a parte de história, geografia, biologia. São também os escritores literários. São livros também que você pode ter alguma base naquele livro. Pode ser também filósofos, sociólogos. Pode ser textos jornalísticos, é uma contextualização em si, mas sempre a gente enfatizar naquele que são conhecidos. Aí você fala, poxa, mas tem alguns filósofos que são marca registrada, mas é a forma como você escreve, é a forma como você cita aquele filósofo que deixa o corretor, a corretora impressionado. Então, gente, a gente já falou um pouco sobre contextualização. Agora a gente vai falar no tipo de tese. A tese é onde você vai defender o seu ponto de vista, que todo mundo já sabe, ou quem não souber, o tema do Enem, ele sempre traz uma problemática referente à sociedade em geral. Então, é muito importante a gente ter em mente que o tema do Enem, ele sempre vai ser uma problemática para a sociedade. Então, a gente tem que enfatizar, ou a gente tem que usar, essa é a primeira dica, usar conjunções.
E por que eu falo conjunções? Porque lá em português, lá na parte, eu acho que no início da gente estar estudando sujeito, advérbio, verbo, ou antes disso, a gente estuda conjunções. Conjunções subordinadas adjetivas, conjunções adverbiais. Assim, eu posso até estar falando besteira, mas de inconjunções eu me lembro muito bem. E eu me lembro muito bem porque até hoje eu venho trabalhando sobre coesão e coerência. E isso dá 400 pontos no Enem. Isso são a competência 4 e a competência 3. Então é muito importante você ter uma conjunção, ter algumas conjunções em mente para poder enfatizar ou para poder dizer que, embora que, no entanto, no entretanto, vamos ver outra conjunção que a gente pode usar na introdução. Tendo em vista que, assim, são várias conjunções, dependendo do seu modelo argumentativo que você iniciou contando algum fato ou alguma citação ou qualquer outro tipo de contextualização. E a tese, elas são de dois tipos: a tipo organizadora e a tipo sugestiva. A gente vai deixar um pouco a sugestiva de lado, porque nos exemplos que eu vou trazer para vocês é bastante importante a gente entender, a gente perceber que as pessoas que tiraram nota 1000 em Enem 2019, eles utilizaram o tipo de tese organizadora. E como é a tese organizadora? A tese organizadora é onde você vai apresentar o seu argumento, a sua defesa, a sua defesa, e vai apresentar duas, como eu vou dizer, duas características para aquele problema, para enfatizar aquele problema. Então, se você fala sobre fome, a fome no Brasil, como poder acabar. Eu vou falar isso porque foi o último tema que eu escrevi, foi sobre a fome no Brasil. Então você tem que trazer dois argumentos, que são esses dois que você vai desenvolver no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, na minha redação que eu fiz, eu falei sobre a estrutura agrária, a estrutura de agroexportadora, que dificulta um pouco essas relações, porque os grandes produtores, os grandes latifundiários são portadores de enormes terras e é sempre uma produção feita para fora do Brasil e não para dentro. E o meu segundo argumento foi sobre como o mercado ele impõe o alimento que está mais em venda, que está mais em custo e que isso dificulta aumenta, quer dizer, o preço dos outros alimentos conforme o mercado ele vai falando. Assim, foi uma introdução, isso foi um argumento que é difícil. Mas isso foi os dois argumentos que eu fiz. Não usei texto, não usei nenhum dado texto motivador, não usei outro argumento que eu poderia ter usado. Foi esses dois que eu usei. E a minha redação ela ficou ali em média em 800, foi 880, 840. O corretor disse que eu poderia ter trazido argumentos melhores, eu até entendi, de fato poderia ter pegado um dado dos textos motivadores e falado que eu acho que embasaria melhor a questão da agroexportação. Mas vocês já entenderam que a tese organizadora ela é muito boa. Por quê? Porque ela apresenta dois argumentos e são esses dois argumentos que você vai estar falando no seu desenvolvimento. E no primeiro vídeo, para quem não assistiu, ele vai estar passando aqui no card, eu falei bastante em analisar o tema. Por que eu falei bastante em analisar? Porque é desta análise que você vai tirar os seus argumentos, que você vai estar falando, que você vai estar embasando, que você vai estar usando algum filósofo, algum sociólogo, algum outro contexto para estar enfatizando aquilo ali. E sim, galera, se você percebeu,
Eu vou trazer agora, eu acho que o vídeo ele vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou trazer os dois exemplos para vocês, que eu acho que é bastante importante a gente trazer exemplos para você entender. Então, bora lá. E galera, o primeiro exemplo foi do aluno Lucas Rios, e esse Enem foi do Enem de 2019, foi sobre a questão do cinema, da democratização. E eu acho que essa parte dessa redação traz muito pra gente entender. E tudo que eu peguei foi pela cartilha do Lucas Felp. Lucas Felp ou Felipe Felp. Meu Deus, esqueci o nome dele. Mas eu vou deixar aqui o link na descrição. E vocês vão estar lá vendo sobre as redações. Ele fez essa cartilha. Tá muito bom, né? E também vou deixar aqui o link do canal dele para quem quiser lá ver. Eu acho que quem não conhece ele ainda, porque ele é um cara top. Vamos lá. Ele começou a redação dele assim: o cinema se tornou-se uma tecnologia com grande potencial expressivo e por essa razão é considerado uma forma de arte. Simultaneamente, apresentado um elevado valor, lúdico, prova pelo recente sucesso das obras Coringa e Vingadores. Puxa, o Vingadores Ultimato, ele já trouxe a questão do cinema e citou os dois filmes que foram muito importantes. Acho que foram um dos filmes que trouxeram mais renda para o cinema. Aí ele usou uma conjunção, infelizmente, no contexto brasileiro, ele enfatizou no Brasil, nem todos têm um amplo acesso a tal maravilha. Aí ele terminou. Nesse sentido, aí a gente vê que o texto dele está se encaminhando para uma tese organizadora. Vamos ver. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais e econômicos que dificultam a democratização dessa atividade no país. Então a gente vê, galera, que ele utilizou o texto organizador e os dois argumentos que ele vai desenvolver são problemas sociais e econômicos. Ele desenvolveu esses dois argumentos dele no seu desenvolvimento. Vamos ver também um segundo exemplo que eu trouxe também para vocês, que é o da o da aluna Natália Vital, e também foi da cartilha no Enem do site que eu deixei para vocês. Assim, com a consolidação com a consolidação do capitalismo ocorrida ao final da Guerra Fria, o cinema sofreu transformações para adequar o seu conteúdo à demanda de consumo desse modelo. Desde então, o cinema tornou-se um dos principais meios de acesso e difusão da cultura. No entanto, ela já usou uma conjunção. O Brasil enfrenta desafios para democratizar o acesso do cinema à população, seja pelo baixo incentivo para frequentá-lo, fruto da negligência escolar, e em estimular o apreço pelos filmes, seja pela escassez de cinemas. Também ela apresentou a forma de tese organizadora, demonstrando os dois argumentos que ela vai desenvolver no seu desenvolvimento. Então foi esses exemplos. E galera, foi esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, para a gente poder embasar tudo que a gente viu aqui no vídeo. E antes de terminar, eu já peço a vocês para deixar o like, comentar alguma coisa, se gostou, se não gostou, o que achou. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento e em seguida sobre a conclusão. E galera, agradeço muito quem chegou até aqui. Envie esse vídeo para um amigo, para ele poder estar conhecendo o canal, para ele poder estar vendo como a gente está enfatizando na prova. E até o próximo vídeo e falou!